Boa tarde, mais uma vez aqui da Clínica OrtoCenter para darmos continuidade aos nossos temas sobre ortopedia, traumatologia e doenças osteometabólicas. Devido à grande insistência de diversos clientes pelo Facebook e Instagram sobre o tema de fraturas do idoso, nós vamos dar continuidade e montamos uma pequena explanação sobre fraturas do idoso parte 2, que naturalmente está voltado para a osteoporose. E a nossa aula de osteonecrose será na semana que vem. E depois dando continuidade com doenças sarcopênicas, e nós vamos colocar uma agenda das futuras aulas dentro do nosso site e estará disponível também no Facebook. Então vamos à parte 2 sobre fraturas do idoso, em que nós vamos abordar, vamos fazer uma rápida explanação, sobre a resistência do osso. Observe essas duas fotografias, que é uma vértebra. Aqui nós temos uma vértebra normal. Observe um trabeculado de um osso normal, como é uma verdadeira arquitetura, uma verdadeira obra de engenharia da natureza, em que nessas trabéculas ósseas são depositados minerais, entre eles o cálcio, e é o que vai determinar a resistência e a flexibilidade do osso. Nessa fotografia aqui à direita, nós temos a perda da massa óssea e é o que caracteriza de osteoporose. Novamente, nós vamos repetir essa fotografia em uma peça da coluna vertebral, em que nós temos representado aqui um osso normal e um osso com a perda da massa óssea, que seria a osteoporose. Lembrando da nossa conversa passada, a importância do sistema ósseo é a sustentação e a resistência. Nessa fotografia é para mostrarmos a vocês, aqui está representado o sexo masculino e o sexo feminino, tá vendo aqui, olha, com duas linhas, e aqui embaixo, ao longo da vida, de 0 ano até 84 anos. Observe que o sexo feminino, numa fase inicial, até 35, 40 anos de idade, ela tem uma prevalência maior de fratura quando nós comparamos com o sexo masculino. E lógico, essa prevalência maior de fraturas se deve às alterações endócrinas, determinando o aparecimento de fratura a partir dos 40 anos de idade. Num determinado momento, a partir dos 70 anos de idade, observe que a mulher perde em número absoluto de fratura para o sexo masculino. As fraturas do sexo masculino começam em torno de 65, 70 anos de idade, aí disparando em relação às mulheres. E um dado muito interessante, no sexo masculino, a fratura aparece numa fase mais avançada, mas quando o homem tem a fratura, o índice de mortalidade do homem é o dobro daquela do sexo feminino. Ok? Nessa outra fotografia, vou apagar novamente a luz para nós enxergarmos. Isso aqui é uma cópia de um slide que recentemente eu vim de um congresso no Nordeste e eu fiz uma fotografia porque eu achei extremamente interessante. Isso aqui embaixo está descrito a idade da vida e temos duas linhas, sexo masculino e sexo feminino, a produção e a reabsorção óssea. Observem aqui em torno dos 11 aos 15 anos de idade, que é uma criança dos 11 aos 15 anos de idade. Lembra que eu falei na aula passada sobre o anabolismo e o catabolismo, em que anabolismo nada mais seria do que a construção da massa óssea ao longo da vida. E o catabolismo é a destruição da massa óssea ao longo da vida. Existe o anabolismo e o catabolismo. Em diferentes fases da vida, um prevalece em relação ao outro. Então, numa criança, o anabolismo é maior. À medida que ela envelhece, o anabolismo vai diminuindo e o catabolismo vai aumentando. Ok? Então, representado nesta fotografia, nós temos aqui a fase anabólica, essa linha contínua. Se aproxima um pouquinho mais, Rayane. Nessa linha contínua, mais elevada, é o anabolismo. Observe que ao longo da vida, até os 45 anos,
esse anabolismo ele vai diminuindo, chega aos 45 anos de idade, ele aumenta um pouquinho e volta a desaparecer, tá vendo? E essa outra linha é o catabolismo, essa linha mais apagadinha que eu estou seguindo com a bolinha vermelha. E aos 15 anos de idade ela é muito baixa, à medida que se envelhece, a reabsorção óssea, ou seja, o catabolismo, ela prevalece em relação à formação óssea. Ok? E essa outra linha aqui de cima é a linha da mineralização da massa óssea. Observe que a massa óssea ela vai elevando até 25 anos de idade, ela fica nivelada até 45, por alterações endócrinas ela começa o seu declínio. Em outras palavras, a perda da massa óssea é um processo natural da vida. Agora, a ação médica é impedir que esse processo natural ele se reverta, trazendo um osso com boa qualidade, quando essa pessoa tinha, em média, de 20 a 40 anos de idade. Porque é natural se quebrar o fêmur, é natural se quebrar os ossos aos 70 anos de idade. Esta é a obrigação do médico e da sociedade de impedir com que aconteça essas fraturas. Então, temos diversos exames laboratoriais. Lembra que na aula passada nós falamos que o diagnóstico é clínico. Existe o diagnóstico laboratorial através de diversos marcadores ósseos, para determinarmos qual o motivo da perda da massa óssea. Que grande parte da perda da massa óssea ela é idiopática, ou seja, natural da vida. Mas existem alguns casos em que a pessoa é diabética, ou tem alterações da tireoide, glândula paratireoide, ou são alterações exógenas, por exemplo, o paciente, a pessoa que fuma, aquela pessoa que bebe. Então nós temos que determinar qual a causa da destruição óssea para agirmos corretivamente ou preventivamente para esse mal. Aqui nós temos aquelas fotografias que mostramos na aula passada, que é a diminuição de altura, é a marca registrada da presença da osteoporose. O diagnóstico se dá assim que o cliente entra pelo consultório. O paciente entra com essa postura, flexão do tronco, paciente idoso, depressivo, nós podemos quase que jurar que atrás daquele paciente nós temos um cliente osteoporótico. Observe as alterações ósseas ao longo das etapas da vida, como ele vai perdendo as suas trabeculações, ele vai ficar como se fosse um osso ruído de traça. Novamente a fotografia da doença silenciosa ao longo da vida, né? Então as fraturas determinam uma sobrecarga física, psicossocial e financeira ao paciente e à sociedade. Consequências: dor, deformidade óssea, angústia, dificuldade às suas atividades diárias e a perda da independência. Nós queremos resgatar desse cliente idoso a característica dele não se tornar dependente da sociedade. O diagnóstico é clínico e complementar, como nós mostramos, através de um exame que é a densitometria e o exame de sangue. A densitometria comprova a presença da osteopenia e osteoporose. E os exames laboratoriais e a nossa anamnese é que vai determinar qual a causa dessa perda de massa óssea. Apenas repetindo essa fotografia, se aproxima um pouquinho mais, Raiane. Aqui está o nosso cliente, aqui está a nossa casuística, um paciente que perdeu massa óssea. Se nós olharmos para o colo do fêmur, normalmente nós temos 1 grama por centímetro quadrado de osso. No colo de fêmur está 0,690 miligramas. Observe a perda da massa óssea que ela teve aqui, praticamente pouco mais de 300 miligramas por centímetro quadrado de osso. É um cliente que necessita uma investigação. Não adianta ficar dando apenas cálcio e vitamina D para esse cliente. Aqui um novo cliente, um outro cliente, não, o mesmo cliente, aliás, olhando para a coluna vertebral, verificando que ele, dentro de uma curva padrão, ele tem a perda de massa óssea. Não adianta para todo
o paciente com osteopenia e osteoporose, darmos a mesma medicação. Nem todo paciente osteopênico e osteoporótico necessita apenas de cálcio e vitamina D. É um erro esse tipo de pensamento. E aqui as fraturas do idoso. Realmente ela existe. É a característica, é a marca registrada. Nós temos aqui a famosa fratura do colo do fêmur, que muitas das vezes o paciente ele simplesmente quebra andando, não necessita de uma queda. A fratura do idoso pela osteoporose são as fraturas que acontecem sem uma causa específica. É o paciente que, por exemplo, escorregou de um degrau, ele escorrega de um degrau e tem uma fratura do fêmur, ou uma fratura de clavícula, ou uma fratura do úmero. São fraturas banais que aparecem em função da perda da massa óssea. Aqui uma fratura de coluna vertebral, uma fratura do corpo vertebral, uma fratura característica do doente osteoporótico. A fratura do úmero são fraturas banais, quedas dentro da cozinha, caiu do tapete, escorregou do tapete e apresenta, porque é um osso que tem uma condição primária dentro dele que determinou o aparecimento do seu problema. Isso aqui é um caso extremamente interessante que nós atendemos aqui esta semana aqui dentro da nossa clínica. É um paciente, uma senhora de 84, 85 anos de idade, deu entrada aqui dentro da nossa clínica no dia 19 de agosto, ou seja, outro dia, coisa de mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, e com uma dor no quadril, que não tinha absolutamente nada, a cliente já estava andando, chegou deambulando dentro do consultório. Naturalmente, nós radiografamos sempre os dois lados, direito e esquerdo, porque muitas das vezes esse paciente osteoporótico é um cliente portadora de Alzheimer, né? Então, às vezes o cliente confunde um pouco o lado direito e esquerdo. Então, a rotina nossa é realizarmos radiografia dos dois lados. Essa mesma cliente retorna à clínica 2 semanas depois, já com grande dificuldade de andar, não andava praticamente mais, e observe que o quadril dela, olha, ela fez uma fratura sem queda, essa cliente não caiu, a família não se lembra dela ter caído, ela também não se lembra de ter caído, apresentando uma fratura do colo do fêmur, já com reabsorção do colo. E observe que é a mesma paciente, porque ela tem uma calcificação em um ramo de uma artéria profunda da região glútea, que nas duas imagens, do dia 19 e no dia 4 de setembro, essa mesma alteração aparece nas duas imagens. Isso é para mostrar a vocês a importância que tem, né, a doença silenciosa da osteoporose. A fratura do idoso, ela existe, ela merece tratamento e merece a sua importância. Qual o tratamento? Tratamento, basicamente, grande importância, é parar o cigarro, diminuir bebidas alcoólicas, tomar leite, derivados do leite e exercícios físicos. Exercícios de alongamento, exercícios de preferência para o cliente idoso, exercícios recreativos, pode fazer pilates, RPG. Agora, cuidado com os esportes radicais, né? Os esportes radicais nós deveremos evitar, porque muitas das vezes podem ser agressivos ao cliente. Então, a hidroterapia, a hidroginástica, devemos educar, socializar, é o melhor remédio para o cliente idoso. Temos que tratar as perdas ósseas com alimentação. Os exercícios garantem o bem-estar físico, mental e social dos clientes idosos. Temos que envelhecer com qualidade. E a mensagem: a osteoporose continua sendo subdiagnosticada e subtratada. É necessário chamar a atenção dos médicos e pacientes para ligar o evento de fratura com a doença osteoporótica, inclusive aos médicos. Muitos médicos não conseguem associar a fratura osteoporótica à doença osteoporótica. Prevenção: manter o idoso igual a quando ele tinha de 20 a 40 anos de idade. Nossa próxima conversa será sobre osteonecrose, semana que vem, às 15h30. Muito obrigado pela paciência de todos.